Graças a Deus, poder sentar. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Muito bom poder estar aqui na casa do Senhor. Um número ainda pouco, né? Quero dizer para você que está aí do outro lado, continue usando a sua máscara, tá bom? Continue usando aí os meios de proteção, usando álcool, ficando em casa. Nós voltamos aos cultos presenciais, mas ainda a pandemia não acabou, continua. Enquanto não elucidarem aí esta vacina, a gente tem que tomar os devidos cuidados. Tem algumas pessoas que ainda estão com medo de sair de casa, de vir à igreja. Estava até falando para o irmão Érico, olha, se eu pegar alguma dessas pessoas que não vêm para a igreja, no supermercado, em outro lugar aglomerado, aí eu vou puxar a orelha, né? Porque o melhor lugar para se estar é na casa de Deus, é na casa do Senhor, é um local de proteção, um lugar de maravilhas, é um lugar onde Deus com certeza está presente por conta desta comunhão, né? Nós estamos distantes, tem uma aqui, tem outra ali, né? Tá meio distanciado mesmo, do jeito que a gente planejou e do jeito que a lei estabelece. Se a lei manda, nós como igrejas, nós temos que cumprir, porque nós temos que dar exemplo, né? Exemplo realmente de obediência às autoridades. É o que a Bíblia manda e assim nós devemos cumprir. Amém, pessoal? Então sejam bem-vindos mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. E você que está aí do outro lado da telinha, que Deus te abençoe grandemente. Eu compreendo você, tá bom? Se você realmente não sente essa segurança para sair de casa, não saia, fique em casa, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, você e a sua família. Nós vamos estar falando esta noite de um tema maravilhoso, que é o Dia dos Pais. Hoje é o Dia dos Pais. E nós temos alguns pais. Cadê os pais? Levanta as mãos aí, os pais. Amém. Ali tem um projeto de pai que ainda não é pai, né? Tiago, ainda está no planejamento. Aqueles dois ali ainda não estão, né? Ainda são projetos até de maridos, né? Ainda não são. Eu costumo dizer que são projetos de homens, né? Só quando casarem é que vão se tornar homens de verdade. Porém, nós temos alguns pais essa noite aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. No final do culto nós iremos orar por vocês, pela família de vocês. E quem não é pai é o quê? Quem não é pai é o quê? É filho. Então com certeza você também tem um pai, você nasceu de um pai. Então louve a Deus também pelo seu pai, pelo dia do papai. Passei lá onde está o papai, não pude dar aquele abraço acalorado, mas fui lá vê-lo, né? Estive ali com ele há alguns minutos, para dizer a ele que ele é importante na minha vida, e claro, agradecê-lo como pai. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, você que está aí do outro lado também pode abrir, Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do verso 40 até o verso 56, amém? Evangelho de Lucas, fique em pé, se você puder, louve ao Senhor, com tudo que você pode, tá? Com a honra, com a glória, louve ao Senhor, do jeito que Ele merece. Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 40 até o verso 56, diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou, prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe
que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à beira da morte, e indo ele apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos que gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem tocou em mim? E disse Jesus: alguém tocou em mim, senti de mim que saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque havia tocado nele, como logo fora curada. Então ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente, e ela será curada. Chegando a casa, ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Pai presente em nossas vidas. O Senhor nos ensina, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos cura, o Senhor nos dá o alimento, o pão de cada dia. O Senhor nos sustenta de maneira espiritual, porque às vezes estamos fracos, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos levanta, o Senhor pega pela mão as nossas vidas. E assim, Deus, nós estamos aqui nesta noite de pé, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor é um Pai maravilhoso. Por isso, Pai, nesta noite, nos fala com a Tua palavra, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar, queridos. Graças a Deus por esta palavra tão maravilhosa, que por si só já nos fala. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai olhar um pai desesperado, um pai que está com uma filha doente. A Bíblia diz que ela tem quase 12 anos, e coincidentemente, eu estive com minha filha também doente com quase 12 anos, ela tinha 11 anos e faltava ali alguns meses, na realidade faltava um mês, pouco para completar 12 anos. E, olhando para essa história, eu também posso comparar a minha história, a história da minha família, com a história de Jairo. Jairo, um pai maravilhoso, um pai que realmente lutou, buscou e teve muita fé para que a sua filha fosse curada. Jairo é um exemplo de pai, ou seja, é um pai essencial, que todos nós que somos pais, também devemos seguir o exemplo de Jairo. Você não é pai hoje, mas amanhã talvez você será. Você não é um pai, mas é uma filha.
e está aqui também nesta noite. Então, nós damos graças a Deus, porque a palavra de Deus, ela tem nos ensinado, né? Ela tem mostrado como nós devemos prosseguir, cuidando da nossa família. E muitas das vezes, a gente vai ver famílias desestruturadas, exatamente por falta de um pai. E às vezes tem até um pai dentro de casa, mas o pai é tão ausente que a família fica desestruturada. E às vezes tem um pai que anda muito para fora, viaja e tudo, mas quando ele chega, ele compensa a situação. Então tem vários tipos de pais. Tem um pai que é ausente, tem um pai que é presente, tem um pai que é amigo, tem um pai que é companheiro, mas eu até enviei um vídeo hoje para o grupo da igreja. Eu não sou amigo das minhas filhas, eu não sou companheiro das minhas filhas, eu não sou o pai do Rian, aliás, eu não sou amigo do Rian, eu sou pai, porque o pai, ele vai muito além de ser amigo, de ser companheiro, porque às vezes a pessoa como amigo quer, né, às vezes passar a mão, e o pai não. O pai às vezes chama atenção, ele é duro, ele é firme, ele é forte ali, ele está ali junto, ele acompanha. Por quê? Porque o pai quer sempre o melhor para os seus filhos. E o pai, quando ele quer o melhor para os seus filhos, ele joga pesado, ele joga duro. Porque se ele não jogar duro, se ele não acompanhar, se ele não estiver perto, se ele não aconselhar, se ele não chamar atenção, se ele não disciplinar, ele perde o filho. Ele perde para o mundo, ele perde para as drogas, a prostituição. Ele perde para os males dessa vida. E a Bíblia nos dá exemplos lindíssimos aqui de vários pais. Nós temos, por exemplo, Abraão, nós temos Josué, nós temos Jó, nós temos Jessé, pai de Davi. São vários pais maravilhosos. Mas aqui a gente vai ver a história, já lemos aqui a história de Jairo, um homem maravilhoso que nós devemos tomar como exemplo de um pai que tem todas as características que todo filho precisa. Primeiro, o que a gente pode ver? É que o bom pai, assim como Jairo, ele tem consciência da sua família. Ele dá importância para a sua família. Ele, aqui, né, a gente pode compreender que Jairo é o chefe da sinagoga. Era alguém que era responsável pela sinagoga, ou seja, era um pastor. Era alguém que tinha compromisso com a casa de Deus. Ele era responsável pela administração da sinagoga. Ele presidia o conselho ali dos anciãos. Ele era responsável, por exemplo, pelo bom funcionamento de tudo que acontecia ali na sinagoga. Desde a direção do culto, a delegação das obrigações e, claro, para uma boa manutenção e ordem de tudo que fosse acontecer ali. Mas contudo aqui nós estamos lendo a história de Jairo e Jairo não está na sinagoga. Jairo está procurando quem? Jesus. Jairo está procurando Jesus. E aqui, claro, por uma situação que não está ligada ao seu trabalho como chefe da sinagoga, mas por uma necessidade da sua família. Então Jairo, ele tinha consciência da importância do que era ser família. A sua única filha estava doente, e naquele momento, a sua única filha era a sua principal prioridade. Papai,
Qual é a sua prioridade? É a sua família? São os seus filhos? É a sua esposa? Qual a sua prioridade? Também você, que é filho, que é filha que está aqui, você também honra seus pais? É promessa, é mandamento, e é o único mandamento com promessa. Quando você honra seus pais, você terá vida longa, você terá sucesso na vida, você terá paz, porque Deus mente? Não mente, Deus não mente. Meu pai tem 81 anos, né? Fez agora, dia 30 de junho, ele fez 81, eu já passei dos 40, né? Mas o meu pai, se der uma ordem para mim, acabou. Eu não vou discutir com meu pai, não discuto. Senta ali, está sentado mesmo, não quer saber. Por quê? Honra. Meu pai não me deu dinheiro, meu pai não me deu riqueza, eu não estou esperando a herança do meu pai, mas eu sei que eu sou a melhor herança do meu pai. Eu fico feliz por isso. Minhas filhas são as melhores heranças que eu posso ter hoje, que a Bíblia diz que os nossos filhos são heranças de Deus para nós. Então, meu pai não me deu nada disso, mas ele me deu uma coisa chamada educação. Ele me ensinou a respeitar e a amar as pessoas. Porque quando você vê alguém bruto, ignorante, quando você vê alguém violento, quando você vê alguém que bate na esposa, que agride os filhos, ele não teve berço, ou seja, ele não aprendeu em casa, ele aprendeu na rua. Então a Bíblia, ela nos ensina, ela nos mostra como nós devemos criar os nossos filhos. E aqui Jairo, a gente vê a história de Jairo, ele procurando Jesus, numa situação onde, aquele momento, a sua família, a sua filha, era prioridade. E aqui a gente vê que muitos pais hoje, por exemplo, não estão cientes, sabe, dos males sociais, dos males espirituais, dos males emocionais dos seus filhos. Quantos filhos não estão doentes por falta de um pai, por falta de um carinho, por falta de um conselho, por falta de uma conversa, de uma parceria, por falta ali de uma palavra real, verdadeira. Quantos filhos não estão doentes? Quantos não estão nas drogas? Quantos não estão ofuscados em outras coisas, porque perderam a consciência da importância da família? E como disse o sábio Salomão ali em Cantares, ele diz: me puseram por guarda de vinhas, a vinha porém que me pertence, não a guardei. Isso é Salomão falando, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo. Ele viveu de maneira regalada, de maneira que nunca lhe faltou nada. Um homem que teve mais de 1000 mulheres, porém, quando ele chega no final da sua vida, ele diz: eu corri atrás do vento. Ou seja, Salomão poderia ter dado importância mais e mais à sua família, aos seus filhos. E por que não deu? Por que não deu? Pelo menos ele teve consciência de nos mostrar, de nos ensinar como pais, que nós devemos ter essa consciência da importância da família. Correr atrás do vento,
A gente corre demais, trabalha aqui, trabalha ali, vai atrás aqui, vai acolá, e é em cima procurando dinheiro, e a gente vai envelhecendo, a gente vai achando que consegue, mas não consegue, e aí perde o melhor, perde o carinho da família, perde o contato da família, porque está correndo atrás do vento, estão ofuscados em outras coisas. E um pai, ele sabe a quem recorrer no tempo de crises familiares. Jairo soube fazer a coisa certa. Ele vai até Jesus, ele vai até a fonte certa. Jairo soube ir da maneira correta. A Bíblia diz que Jairo se prostra aos pés de Jesus. E nós, como pais, nós temos nos prostrado aos pés de Jesus, nós temos procurado a Cristo. Nós, como filhos, nós temos procurado se prostrar aos pés de Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis. Quem diria que um dia nós não poderíamos nos reunir? Quem diria que um dia nós não poderíamos sair de casa, não poderíamos comprar, não poderíamos vender? Se bem que tudo isso é bíblico. Nós estamos chegando no final, está chegando o fim. Quem diria que em todo lugar que a gente passa tem alguém com um pedaço de pano na cara, senão não entra, senão não participa. Quem diria, né, que tudo ia chegar a uma situação de enfrentarmos uma doença, um vírus invisível, onde está matando pessoas amigas, parentes, familiares. Então, meus amados, Jairo, ele vai à fonte certa, ele vai até Jesus, ele vai da maneira correta, porque ele era chefe da sinagoga, ele poderia chegar lá e dizer: Jesus, eu sou autoridade, eu quero falar contigo, você tem que me atender. Mas ele não, ele chegou e se prostra. Ele reconhece quem é Jesus, ele sabe que Jesus é uma autoridade maior do que ele, muito, que ele jamais iria se comparar ao Filho de Deus, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele então pede da maneira correta. A Bíblia diz que ele vai até Jesus, ele se prostra, e a Bíblia diz também que ele suplicar é pedir de maneira humilde, de maneira simples, sem dar ordem, mas reconhecendo que era pequeno, que era menor e que era necessitado de Jesus Cristo, de Deus. Ele poderia ir em outro lugar, ele tinha dinheiro, ele poderia ir, por exemplo, buscar numa religião, em outras coisas, ele poderia ali buscar médicos, mas ele sabia que o melhor lugar, onde nós podemos encontrar tudo nessa vida, é aos pés de Jesus, é nos braços do Pai. Interessante é que Jairo, ele leva Jesus para casa. A Bíblia diz que naquele momento ele: Jesus, eu quero te pedir, vai na minha casa, minha filha está doente. E olha que naquele momento Jairo, ele enfrenta algumas situações, alguns desafios, mas muitos pais estão levando para casa hoje dinheiro, e dinheiro não compra felicidade, não adianta, dinheiro não compra saúde. Quantos ricos, milionários já não morreram agora da Covid? Quantos milionários nesse momento estão vivendo ali nas suas bolhas, nas suas ilhas, com medo,
porque sabe que o dinheiro não pode comprar a saúde. Pode até ajudar, é claro. Mas muitos pais estão levando dinheiro, diversão, vícios, violência, abuso e etc. para dentro dos seus lares. E acontece, por exemplo, eu estava olhando essa história em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 39, que foram procurar comida para os filhos do profeta, e alguém sobe lá numa trepadeira silvestre, e ele encontra, e ele tira, e ele coloca para cozinhar, para dar para os filhos do profeta. E aí depois clamaram ao profeta: há morte na panela. Há morte na panela. Mas Jesus, aqui como vida, foi encontrado por Jairo. Jairo que não leva morte, mas leva vida. E a Bíblia diz que Jairo leva vida e leva vida em abundância para casa, porque ele leva Jesus, ele leva o autor e consumador da sua fé para a sua casa. E como é que estão os pais de hoje? Como é que estão os pais da igreja? Como é que estão os filhos da igreja? Depois dessa pandemia, depois desse tempo todo, em casa, e agora estão voltando. Como estão os pais? O que estão levando os pais para casa? A Bíblia diz que Jairo levou Jesus. Ele leva Jesus para casa. E aqui a gente vê alguns desafios, a gente vê a multidão comprimindo Jesus ali, a multidão comprimia, apertava Jesus. A Bíblia diz, fala até de uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos também, procurando Jesus, e a Bíblia diz que ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, ela recebe o milagre. Jesus sabia quem era. Jesus ainda diz: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E Pedro então até diz: mas como, Jesus? Há uma multidão. Mas Jesus falava aquilo porque queria ver ainda mais a fé daquela mulher. E aquela mulher diz: eu te toquei, eu estou curada. Jesus diz: vai, a tua fé, vai em paz, porque a tua fé te curou. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Quantas vezes Jesus não nos curou? Quantas vezes Jesus não lançou o seu poder sobre nós? Quantas vezes pela fé nós esticamos o nosso braço, tocamos ali, através da oração, através da súplica, através da humildade, através do buscar a Jesus de verdade, nós encontramos cura. Nós vimos ali a multidão comprimindo, era um desafio. Chega alguém da família ali e diz: não incomode mais o mestre. Os problemas que parecem não ter mais solução. Quando eu olho para essa história maravilhosa, eu me lembro que quando nós estamos enfrentando situações difíceis, a gente encontra até alguns amigos para dizer assim: vai dar certo. Mas tem alguns que vêm com palavras duras, como vieram para Jairo ali: Jairo, não adianta mais, a tua filha está morta. Eu quantas vezes naquele hospital, médicos altamente inteligentes, doutores, chegaram para mim e disseram: a tua filha, ela vai morrer. Ou ela morre ou vai ficar vegetando. E hoje minha filha está aqui, glória a Deus.
Sabe por quê? Porque a inteligência do homem não é maior do que Deus. Sabe por quê? Porque a minha pequena fé, juntamente com um monte de gente que estava orando, sabe o que eu dizia para Deus? Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha dito, ó, tua filha não vai morrer. Mas sabe o que eu dizia para Deus? Além de agradecer a Ele, eu dizia assim, Deus, escuta alguém. Escuta alguém, porque a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Eu dizia, Senhor, escuta esse justo aí, que eu não sei quem é. Poderia ter sido eu, não sei. Mas eu não me colocava diante do Senhor como um justo, mas como um pai aflito. Assim como Jairo, alguém chegou para ele e disse, sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Meus amados, tem muita coisa na sua vida que talvez, você que está aí do outro lado também, você está pensando, não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você que tem. Eu quero dizer para você, olhe para Jairo, olhe para a situação de Jairo, e veja, um homem como qualquer um de nós, mas que com a sua fé ele se ajoelha, ele suplica, e ele pede humildemente. A Bíblia diz que Jairo superou tudo como pai, porque depois dele superar tudo, ele fez o seu trabalho. Qual foi o trabalho de Jairo? Jairo, ele fez o trabalho de pai, ele pegou Jesus, levou para dentro de casa, e agora ele diz, Jesus, é contigo, não é mais comigo. Quando a gente clama a Deus de verdade, quando a gente pede a Deus de verdade, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus de verdade, tenha certeza, aí já não é mais conosco. Deus faz a parte dele. Deus faz a parte dele. Diga amém. Amém? Graças a Deus. Meus amados, o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo de morte, é um tempo de dificuldades, é como se nossos filhos estivessem atravessando uma grande travessia, muito perigosa. Eu me lembro de uma história de um menino, o menino estava viajando de avião, e ele estava sozinho ali, no meio daquelas 3 cadeirinhas ali, do lado do avião, e era uma viagem longa, e aquele avião passou por várias turbulências, e aquele menino super tranquilo ele estava, tranquilo ficou, e o avião se abalancava, o avião pulava, e aquele menino muito quieto, até que alguém pergunta, menino, tantas dificuldades, tanta turbulência, e você não se aflige? E ele disse, eu confio no meu pai. E eles disseram, mas você está sozinho? Ele disse, não, meu pai é o piloto. Então, a condução, quando ela é bem feita, quando ela tem procedimento no seu lar, quando você é um bom pai, seus filhos vão atravessar todo tipo de dificuldade, mas eles vão continuar ali firmes, tranquilos. Faça como Jairo, faça como Jairo.
Jairo tinha consciência da importância da sua família. Jairo procura Jesus e Jairo leva Jesus para casa. Feliz Dia dos Pais. Amém, igreja? Feliz Dia dos Pais para você também que está aí do outro lado e que por acaso, talvez um dia vai ver esta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida. Eu quero que os pais fiquem de pé nesse momento. Se você estiver em casa aí, papai, fica de pé também que eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Bom é ver esses pais aqui. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pelo dia, obrigado pelo cuidado que o Senhor teve para com cada um de nós. Tivemos alimento em abundância, tivemos alegria de estarmos juntos em família, e agora, Deus, nós estamos aqui na Tua casa, no melhor lugar desse mundo. A Tua palavra diz, melhor um dia em Tua casa do que 1000 noites em outros lugares. É muito bom estar na Tua casa, poder estar com os nossos irmãos aqui. Quero te pedir, Pai, por esses pais que aqui estão, e também os pais que estão nos vendo. Pai querido, traz paz aos Teus filhos, traz conforto, traz alegria, traz fé, Senhor, traz esperança, ajuda para que todos tenham sabedoria, para cuidar dos seus filhos, para amá-los, para alimentá-los, para protegê-los, e assim, Pai, derrama as Tuas bênçãos sobre eles, que o Senhor cuide de nós. Obrigado, meu Pai. Nós oramos, Te apresentamos todos os pais desta casa, os nossos pais, em Teu altar. Nós Te entregamos todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. E com uma oração silenciosa, nós estamos despedidos.